Voltamos com o último bloco do programa de hoje, que está discutindo um novo modelo de gestão para o DEMAI, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. São nossos convidados o engenheiro e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, ex-diretor do DEMAI, Dieter Warchow, e o médico vereador do DEM, Dr. Tiago Duarte. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp no 984-516352. Diante dessa proposta, professor, a questão da limpeza da água, né? O investimento para a limpeza da água de Porto Alegre, e uma vez que haja essa privatização do serviço, isso pode encarecer para o cidadão ou pode haver uma diminuição dessa qualidade da água? Isso é possível? Eu diria que, na realidade, pode encarecer para o cidadão se passar para o setor privado por uma questão tributária exclusivamente. São 40% a mais que a população de Porto Alegre vai ter que pagar para sustentar a empresa privada por conta de tributos diferenciados, de uma autarquia para uma empresa pública ou uma empresa privada. A questão da qualidade da água, o DEMAI sempre entregou uma água de excelente qualidade. Não o fez, tá, em determinados momentos, por uma circunstância de manancial. Tá, condições diversas do nosso manancial, o Lago Guaíba. Bom, essa é uma questão que exige políticas integradas na região metropolitana, em nosso estado, com o intuito de nós, por exemplo, limparmos os formadores do nosso Lago Guaíba, inclusive o tratamento dos esgotos em Porto Alegre, que agora, de certa forma, estão encaminhados às grandes obras e precisa-se melhorar a forma de coleta do esgoto sanitário para desviar as ligações irregulares na rede pluvial ou inexistentes ao sistema de esgoto sanitário implantado. Ou seja, o DEMAI Porto Alegre tem uma infraestrutura invejável na área de esgotamento sanitário. Bom, aí vem a questão do financiamento. Também, nós temos um planejamento, um plano municipal de saneamento, que é exigido por lei, que faz previsões de investimentos no curto, médio e longo prazo. Se nós observarmos o que está apontado naquele plano, nós vamos demandar para os próximos 20 anos, são estimativas, 2,7 bilhões de reais. Bom, vamos fazer um cálculo. Disse que não tem dinheiro. Isso são 135 milhões por ano. Se for fazer uma conta simples. O DEMAI, no ano 2015, teve um superávit de 240 milhões de reais. Bom, então, em menos tempo, se essa regra funcionar de receita, despesa, superávit, em menos tempo nós alcançaremos digamos, uma totalidade, digamos assim, na cobertura de água, de esgoto, o que eu também muitas vezes não recomendo que seja buscado, porque quanto maior o índice de atendimento, mais caro fica o sistema, e nós temos que começar a discutir sistemas descentralizados de tratamento, coleta e tratamento de esgotos, dentro de uma questão econômica, técnica e econômica. Tá? Então, isso não está sendo feito ainda. Tá? O DEMAI tem plenas condições de avaliar a diminuição dessas demandas. Ou seja, recursos tem, tá? Inclusive para fazer em menor tempo. A questão é priorização. E a priorização, eu acredito que para ser feita de uma forma em atendimento às demandas emergenciais da cidade, devam ser chamadas à população, quem sabe um fórum de usuários, cidadãos usuários, com a Câmara de Vereadores, para rediscutir, olha, quais são as prioridades dentro daquilo que o DEMAI levantou como necessário, tendo em vista a expansão da cidade. Ou seja, isso é estratégia. Poucas pessoas sabem fazer estratégia hoje, montar estratégias na área pública. E professor, o senhor acredita que a despoluição do Guaíba é uma pauta que pode vir à tona de novo com essa discussão do DEMAI? Eu diria que é uma meta colocada, né, para inclusive a gente sentir-se animado a desenvolver os projetos, mas nós temos paralelamente também os planos de bacia hidrográfica que
a partir de um diagnóstico, propõe um enquadramento. Então, veja, isso é política nacional de recursos hídricos, e nós estamos falando em política nacional de saneamento básico, que precisa ser integrada. Então, o que existe é uma fragmentação muito grande, está faltando muita informação para essa equipe que levantou nesse diagnóstico financeiro essa questão como o projeto Salvador da Pátria. Eu diria ainda que, por exemplo, o DEMAI, durante 20 anos, arrecadou, à custa de esgoto misto, recursos e repassou para o DEP. Então, o Departamento de Esgotos Pluviais também tem receita com o DEMAI. Então, veja como é importante o DEMAI na estrutura. E nós formos falar em termos de resíduos sólidos, né? A destarte de uma campanha de educação ambiental imperiosa, necessária para a gente reduzir os nossos resíduos, a quantidade per capita de resíduos, né? E com isso os custos, nós também temos cidades, muitas cidades que integram esses serviços e dentro de uma conta e encontram um equilíbrio econômico-financeiro. Então existe ou desconhece a atual equipe do governo municipal efetivamente essa atividade singular que se chama saneamento básico, que versa, que trabalha com saúde pública, preventiva. Eu sempre pergunto aos economistas, mas e aquela verdade de que R$1 investido em saneamento economiza 5 em internações ou doenças de veiculação hídrica? Se isso é verdade, e porque nós não investimos recursos não onerosos na saúde preventiva, né? Portanto, no saneamento básico. Então, existe solução, a gente se coloca à disposição. Eu fui diretor do DEMAI com muita honra, aprendi muito com os nossos colegas servidores, com a problemática, e os demais, digamos assim, entidades estão à disposição, tenho certeza, a colaborar, a construir um saneamento integrado e forte para a nossa cidade, novamente se orgulhar de compartilhar, de ter um serviço de saneamento de qualidade e de baixo preço. É uma das menores tarifas do Brasil, se nós formos comparar. E vereador, como é que o senhor imagina que vai se dar essa discussão, esse diálogo no plenário com a base do governo? Olha, eu acredito que primeiro ele vai passar pelas comissões, né? Nós vamos uma discussão em cada uma das comissões. Eu não acredito que esse possa ser um projeto em que o governo solicite o artigo 81, regime de urgência. Esse projeto não se presta para isso, né? Esse projeto, assim como esses outros que estão colocados, que trabalham com a memória da cidade, que trabalham com temas muito caros e emblemáticos para a cidade, eles precisam de uma discussão em todas as comissões. E eu acho que nós vamos ter aí pelo menos 2 grandes audiências públicas versando sobre o tema antes que ele chegue ao plenário, né? Não vejo... No horizonte 2018, tranquilamente. Não vejo... Olha, claro que isso é uma impressão de um vereador, né? Mas eu não vejo possibilidade de que se vote este projeto nesse espaço curto de tempo. Ele é um projeto que precisa ser amadurecido, é um projeto que precisa ser, mesmo que venha a ser aprovado, que não é o meu desejo nesse momento, ele precisa sofrer emendas, ele precisa ser ajustado, porque mexe profundamente com questões muito emblemáticas para a cidade de Porto Alegre. Uma vez passando, por exemplo, a emenda do plebiscito, nós teríamos ainda mais tempo nesse horizonte. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto no plebiscito quanto nas alterações que aí teriam que ser reportadas todas à Câmara Municipal antes da sua contratação. Então, alterações de gestão
que o departamento viesse a sofrer, teriam todas que ser reportadas à Câmara individualmente. O senhor acredita que possa haver algum desgaste com o governo nesse processo? Vislumbrando essa possibilidade de desgaste com o governo entre a Câmara, o embate entre o governo e a Câmara para passar o projeto? Tu sabe que esse desgaste, como eu citei no início, já está acontecendo, né? Eu acho que o governo deveria melhorar, ampliar o seu diálogo com o Legislativo, né? Esse desgaste já vinha ocorrendo, inclusive, com os outros projetos. Então, isso não é bom para o governo, não é bom para a Câmara, não é bom para os vereadores, não é bom para o prefeito, não é bom para a cidade, né? Os poderes, eles têm que ser complementares e harmônicos, isso é o que diz a Constituição, né? Então, eu acho que esse grupo de projetos é a possibilidade de se harmonizar essas discussões, né? É claro que nós vamos encontrar posições antagônicas, uns a favor, outros contra, mas é fundamental que se tenha, no início de qualquer processo, um diálogo mínimo, né? Para que não se acabe tendo os desgastes que esse projeto, que os vetos estão tendo e que os outros projetos certamente vão ter. E quero voltar a frisar aquilo que eu estava dizendo antes. Eu não acredito, eu acho incorreto, acho que não é justo, acho que não é leal demonizar o servidor público. O servidor público precisa de ajustes, precisa ter um rendimento maior em alguns setores, precisa, mas ele carrega o DNA dos serviços públicos, principalmente na cidade de Porto Alegre. Então, acho que é muito importante essa atenção e a nossa solidariedade a essas pessoas que fizeram toda a história do DEMAI, dos departamentos, da prefeitura como um todo. E, professor, o senhor acredita que esse projeto também pode trazer à tona outros assuntos e a valorização do quadro funcional, por exemplo, do DEMAI? Eu acredito que em época de dificuldade se é possível juntar forças para se contrapor a essas dificuldades. Então, eu avalio como importante os vereadores fazerem essa reflexão e, claro que a minha vontade como cidadão porto-alegrense, né, é de que a verdade seja colocada no debate, né, as informações sejam colocadas no debate e, ao mesmo tempo, nos seja permitido também fazer uma, digamos, opção de escolha. Né? A nossa escolha como cidadão porto-alegrense é a de termos perto de nós, com regulação, controle social, com a Câmara de Vereadores fiscalizando, com o Tribunal de Contas fiscalizando, o Ministério Público fiscalizando, Conselho Deliberativo. É ímpar um Conselho Deliberativo como o DEMAI, no mundo inteiro. Tá? Então, isso não foi construído por mim, mas foi construído, como foi dito aqui, por sucessivas pessoas e servidores que se apaixonaram pela atividade de saneamento. Porque quando a gente é sério, a gente não deixa de gostar e entender a importância que tem saneamento na vida das pessoas. Ela inicia a cada dia quando nós abrimos a nossa torneira e vemos lá a água correndo. E isso é cidadania, né? Isso é reconhecer um valor natural, isso é essencialidade, isso é um direito. E em direitos e serviços essenciais, deve-se tomar cuidado redobrado para não se mexer de forma mercadológica. Não é mercado. A água, saneamento não são mercado. Elas são ferramentas para uma gestão, digamos, eficaz de cidades para a sua cidadania. E mesmo que seja, o DEMAI, ele é superavitário. Então, há alguma coisa que não fecha aí, né? Há perguntas que não são respondidas.
Como a gente estava debatendo antes, ele é emblemático para a cidade, ele é estratégico para a cidade, ele faz parte daqueles instrumentos que tem a prefeitura e que ela não tem, ela não pode terceirizar a atividade, porque é uma atividade de Estado. Então, realmente a gente se preocupa muito com isso e eu acho que vai ensejar um grande debate, importante debate para toda a cidade. A população, convido aqui a população tem que estar inserida nesses debates que vão iniciar na Câmara de Vereadores e certamente vão até as comunidades. Porque esses debates vão fazer parte do cotidiano e da vida das pessoas, de cada um dos munícipes de Porto Alegre. Então, aqui é um convite à população que realmente participe, né, e que realmente cobre do seu representante parlamentar, do seu vereador, uma posição que implemente aquilo que ele realmente falava antes, pregava antes, que ele assuma compromisso com as coisas e com a história da cidade. E o projeto também pode tensionar a questão da qualidade do serviço e da água entregue à população, para a própria população refletir sobre isso. Né? Sem dúvida. Deve fazer. Sem dúvida nenhuma. E permite colocar uma preocupação que eu tenho que colocar aqui. Que no momento que o país atravessa, com essas questões todas sendo investigadas, da relação do setor privado, né, com governantes inescrupulosos, né, por exemplo, nós temos a Odebrecht em Uruguaiana, né, eu temo muito em um novo processo de forma diferente, também em Porto Alegre. Porto Alegre não precisa preencher no futuro manchetes de jornais onde o setor privado ele tem que comprar o passe para atuar. Isso tem acontecido em vários municípios, cidades no mundo afora, em que o setor privado, ele para acessar já está com carta, digamos, já existe um cenário de cartas marcadas, né? E para acessar esses serviços ele precisa apresentar uma contrapartida para alguém que não se sabe quem, ou seja, a população sabe. Então esse é um temor muito grande, né? De a gente ter que discutir isso no futuro, quando se hoje tem essa oportunidade de resgatar esses órgãos de saneamento para dentro da construção da nossa cidade. A gente tem pouco menos de 1 minuto para encerrar o programa. Gostaria então de dividir esse tempo de maneira mais ou menos equilibrada para que a gente possa encerrar o programa. Vereador. Então eu quero agradecer aqui o convite, quero dizer que nós estamos abertos e quero convocar a população a participar desse debate. Esse debate que vai ser importante no valor da tarifa que as pessoas vão pagar, vai ser importante no acesso a um serviço público essencial e vai ser importante também naquilo que a população quer para a memória dos serviços públicos de Porto Alegre. Professor. Olha, eu externo aqui minha solidariedade ao DEMAI, aos servidores públicos do DEP, do DEMELHU também na área do saneamento, creio que haveremos de encontrar uma boa solução construída para que se possa fortalecer esses órgãos, né? Também reconhecer o papel da informação da TVE nesse momento estratégico, ou seja, a TVE ela tem no futuro uma finalidade estratégica que é de trazer à luz da informação da população a informação verdadeira. Eu acredito que isso também precisa ser objeto de reflexão nesse momento. Agradecemos mais uma vez os nossos convidados, o vereador Tiago Duarte, o professor Dieter Varchov, e a seguir você fica com o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.